Aí eu disse, talvez seja a minha hora de contribuir com a unidade escolar e fazer a diferença. Olá, meu nome é Nivaldo José Bozan e sou ex-aluno do MBA em Gestão Escolar da USP-Exalc. O meu projeto do TCC, do MBA em Gestão Escolar, ele traçou o programa do 5S. A origem do 5S ela é de origem japonesa, que é uma técnica de gestão, e aí eu tentei aplicar na unidade escolar, fazendo as reformas e organização do espaço físico em primeiro lugar. Genuinamente o meu cargo, ele sempre foi professor. Então, originariamente eu sou um professor. Porém, eu havia mudado de unidade escolar. E quando cheguei nessa unidade, ela estava bastante carente de organização, de limpeza, e até do senso de padronização das atividades desenvolvidas na unidade escolar. Andando pela escola, observando os ambientes, observei que, do meu ponto de vista, eu faria alguns ajustes se fosse o gestor da unidade escolar. Passado 30 dias, o gestor que ocupava o cargo, ele foi removido para uma outra unidade escolar. E o vice assumiu. E 15 dias depois, o vice também deixou o cargo. E aí a escola, aparentemente, ela ficou meio que à deriva, sem um rumo, sem um gestor que pudesse dar uma identidade à unidade escolar. E aí eu fui convidado. Num primeiro momento, eu relutei um pouco porque como eu disse no início, a minha carreira é essencialmente professor. Eu cheguei e observei que havia necessidade de algumas transformações, porém, enquanto professor, eu não tinha esse, vamos dizer assim, esse potencial ou essa ferramenta que eu pudesse realizar isso. E aí, quando fui convidado a assumir a gestão, eu daria um passo para trás. Aí eu disse, talvez seja a minha hora de contribuir com a unidade escolar e fazer a diferença. Depois de muita insistência de alguns, eu aceitei. E a partir daí, da experiência que eu obtive no curso do MBA em Gestão Escolar, eu procurei colocar em prática essa questão do 5S, começando pela organização da escola, dos espaços escolares, dos ambientes, tudo para favorecer o aluno sempre, porque esse é o foco principal de uma unidade escolar, sempre o estudante. Isso é muito importante porque favorece o aprendizado e contribui para que os estudantes tenham, assim, nível de excelência no seu desenvolvimento pessoal, favorecendo inclusive o protagonismo dos estudantes. Confesso a vocês que a gente tomar a iniciativa de realizar uma mudança, ela não é fácil porque depende de N fatores. E aí nós tivemos a pandemia e todos saíram e nós ficamos como equipe gestora. Eu não tinha nenhuma experiência como gestor de uma unidade escolar. Então, o primeiro desafio foi buscar conhecimentos para que depois eu pudesse aplicar na prática como gestor escolar. Por isso eu busquei o MBA USP-Exalc, em Gestão Escolar, para que me fornecesse subsídios, ferramentas para que eu pudesse colocar em prática. E como realizar as mudanças se eu não tinha braços para realizar isso? Porque esse era o grande desafio, fazer com que as pessoas entendessem a necessidade dessas adaptações e mudanças e houvesse a colaboração dessas pessoas para que comprassem a ideia junto comigo. E num primeiro momento, e eu diria
num grande espaço de tempo, os únicos que abraçaram essa ideia comigo foi a comunidade externa, isto é, os meus familiares e alguns pais que entenderam a proposta e junto comigo compareciam à unidade escolar para fazer as alterações necessárias, inclusive de feriados, sábados, domingos, e assim a gente foi transformando. Esse foi o grande desafio, fazer com que os colaboradores entendessem a necessidade e a importância dessa mudança para que a gente alavancasse, então, depois, uma mudança futura, que é termos, assim, alunos de qualidade e excelência. E, então, nesse primeiro momento, foi um desafio muito grande. E o resultado, depois, a gente colhe como gratificante é que isso deu certo e a gente conseguiu transformar o espaço e nós fomos, assim, reconhecidos por toda a equipe de colaboradores e os próprios alunos, que também abarcaram depois essa ideia num processo um pouco mais para frente. Então, esse foi um grande aprendizado para mim e eu diria que para todas as pessoas que quando você aceita um desafio, embora não tenha o conhecimento solidificado para realizar, é primeiro buscar subsídios para alavancar a mudança que se faz necessário. Esse é o primeiro ponto. Segundo, observe antes de realizar as mudanças e veja os prós e contras, estude, analise, para que depois você possa fazer isso com maior propriedade e segurança. De qualquer forma, assim, esse é o conselho para todos aqueles que desejam colocar em prática os estudos que realizam, porque não tem sentido você, muitas vezes, estudar, adquirir conhecimento e não pelo menos tentar colocar em prática para realizar uma mudança e fazer a diferença na vida das pessoas, porque a educação é isso. Muda-se uma sociedade quando se mudam as pessoas e a educação é o caminho. Então, você como gestor, como colaborador, você pode fazer a diferença e fornecer então uma educação o quê? Emancipatória, né? Que as pessoas consigam dar esse salto de qualidade e caminharem por suas próprias pernas, vamos se dizer assim. Você é apenas aquele que dá um impulso e como gestor de uma unidade escolar ou de qualquer organização, você é aquele que puxa, é aquele que fornece ferramentas, é aquele que abre horizontes. Então é esse o meu conselho que dou. Nunca desanimar e nunca perder o entusiasmo, mesmo que os ventos sejam contrários. Olha, é uma sensação muito gratificante, porque esse troféu oferecido pela MBA USP Exalc demonstra a dedicação, né, que a gente teve com o estudo em primeiro lugar e depois com a colocação disso em prática, quer dizer, o conhecimento adquirido levado na prática e com isso a gente ganhou esse troféu e eu fico muito feliz. E o certificado nada mais é de uma evidência de que, de fato, você realizou o curso, concluiu com êxito e, portanto, o certificado nos dá, assim, essa possibilidade de novos horizontes. Com isso, a gente alcança outras oportunidades, abrem-se portas e demonstra que a gente é um estudante sempre e a gente tem sempre algo a aprender e com isso a gente leva o nome da universidade em si como um todo. As pessoas que quiserem ter assim maior acesso a essas informações, eu sou gestor público de uma unidade escolar na cidade de Rio das Pedras. O nome da escola é
Escola Estadual Professor Manuel da Costa Neves, conhecido então como a abreviatura de Macone, né? Que é Manuel Costa Neves, que é um acróstico do patrono da escola. Então pode visitar se quiser, se houver algum interesse de algum estudante. E também o TCC encontra-se aí disponível no repositório do MBA USP, né? Exalc, que eles têm todo esse registro, inclusive eu tenho a cópia também e posso partilhar com aqueles que desejam alavancar o seu conhecimento.